volta aí, a gente teve um intervalozinho. E agora então nós vamos ter o John Halley até 5h30, depois um pequeno intervalo, e 10 para as 6, 6 horas voltamos, e com Laércio até 7h30. Boa tarde. Fiquei com medo de alguns não voltarem, e quem me escutou pela manhã não voltar à tarde. Mas eu estou vendo que a casa está cheia, viu, Leonardo? Que alívio, viu? Maravilha. E continuar falando de Chico Xavier. Quem não esteve aqui pela manhã, nós falamos desse nosso primeiro trabalho, lançado em julho de 2010, O Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E no ano passado, nós lançamos o nosso segundo trabalho, dando prosseguimento à pesquisa sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Se no primeiro falamos do Chico em Pedro Leopoldo, porque pouco se falava nas biografias sobre Chico Xavier, antes do filme Chico Xavier, muitos achavam que o Chico teria nascido em Uberaba. Nada contra a cidade de Uberaba, mesmo porque Pedro Leopoldo e Uberaba são duas cidades co-irmãs que tiveram a responsabilidade de acolher esse apóstolo do amor e da caridade. E agora, nesse segundo trabalho, Chico Xavier nas Minas Gerais. Por onde essa garça transitou pelo estado? Chico viajou muito pouco. Vendo as regiões aqui no Brasil por onde ele transitou, são poucas. Além de Minas Gerais, Rio, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, Paraná. Não tenho notícias do Chico no Nordeste e nem Paraná. Paraná só em Foz do Iguaçu. A única notícia que eu tenho. Então ele transitou pelos estados muito pouco, né? E fez tanto. Em Minas Gerais eu consegui catalogar 36 cidades por onde essa garça transitou. Recentemente eu estive na cidade de Santos Dumont. Não tinha colocado a cidade, mas eu recebi uma informação ali da presença do Chico em meados da década de 40, quando ainda não se chamava Santos Dumont. E por que ele transitou nessas cidades? Como funcionário público, o Chico ficou lotado. Como contratado, existe um dado aí que é contraditório. O próprio Chico fala em 31, mas também fala em 33, que ele entrou como contratado. Eu, particularmente, defendo a tese que ele entrou em 33 como contratado e foi efetivado no dia 1º de agosto de 35, na Fazenda Modelo. Qual que era o objetivo da fazenda? Além de ser uma fazenda referência, o Chico tinha como responsabilidade, juntamente com o Dr. Rômulo, acompanhar os parques de exposições em Minas Gerais. Então ele transitava Leopoldina, Montes Claros, Uberaba, Muriaé, Caxambu, circulou. E nos horários de lazer, o que essa garça fazia? Frequentar centro espírita e psicografar mensagens. Deixou nesse rastro inúmeras mensagens. Juiz de Fora, esteve também em Juiz de Fora, eu consegui catalogar 36 cidades, 35 cidades. Eu destaquei mais nesse trabalho a cidade de Uberaba. Como eu disse pela manhã, eu conheci o Chico em Pedro Leopoldo, na casa da sua irmã Cidália Xavier. Mas eu convivi com o Chico mesmo na cidade de Uberaba. E como eu conheci, foi um fato muito curioso. Eu sempre desejei, muito novo, sem saber as razões, conhecer Chico Xavier. Falava para minha mãe falava assim: meu filho, cuidado com esse negócio de espiritismo. Mas Chico Xavier é gente boa. Ela acreditava em Chico Xavier, mas não acreditava no espiritismo. Como muitos, né? E passaram a acreditar no espiritismo graças ao comportamento e à exemplificação de Chico Xavier. E aí o Elcio, meu tio, que hoje trabalha, o cuidador da casa de Chico Xavier,
Disse assim, ó, o Chico está lá na casa da sua irmã, vamos lá? Falou, olha, claro que vamos, isso foi em 1981. Entrei na maior cara de pau, não queimou, não fui convidado, meu tio foi na frente, eu atrás. Eu só via Chico Xavier. Entrei na casa dessa senhora, próximo à fábrica de tecido, onde Chico Xavier trabalhou, e vi uma cena evangélica. Chico Xavier, uma sala pequena, 2 poltronas, algumas pessoas mais velhas sentadas na poltrona e muitos sentados no chão. Uma cena evangélica, o Chico contando histórias. Eu entrei sem ser convidado, o Elcio entrou, eu entrei atrás, porque ele conhecia os donos da casa, e fiquei do lado oposto de Chico Xavier, olhando atentamente para aquele homem, pequeno, grande homem. De vez em quando ele me olhava, mas de repente fiquei ali meia hora, talvez no máximo 40, 45 minutos. Uma das companheiras que foi conosco tinha um compromisso e precisava de ir embora. Como é que eu ficava? Eu lamentei, mas eu fui perto do Chico, me despedi dele. Ele, com aquela memória prodigiosa, me perguntou, você é filho de quem? Meu pai trabalhou no Correios durante muitos anos e aposentou no Correio. O apelido dele é Zé do Correio. Entregou muitas cartas para o Chico e recebeu muitos presentes de Chico Xavier. E aí eu falei do meu pai, da minha mãe, o Chico descreveu a minha árvore genealógica por parte do meu pai. Conversamos rapidamente. Na outra oportunidade, quando ele retornou à casa de Dona Cidália, mandou me convidar. E a partir dali, mantivemos aí essa convivência que perdurou por 21 anos. Eu vou usar uma expressão aqui que os cariocas gostam, marrento, não é isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei como que esse homem não se perdeu no tempo, porque foi uma puxação de saco durante 75 anos, quando ele se dedicou aqui à nossa doutrina, 92 anos de idade, e ele continuou mantendo sua lucidez. Era para ter sido o cara mais marrento do mundo. Porque políticos, empresários, espíritas, não espíritas, sempre julgavam ele para cima. Mas para não perder sua lucidez, ele se julgava para baixo. E não era uma falsa modéstia, não, nem falsa humildade. Era sinceridade naquilo que ele dizia. Eu sou uma grama, eu sou um verme. Aliás, quando ele falou que ele era um verme, Emmanuel interrompeu e falou, opa, calma lá, porque um verme é um ser extremamente útil na criação. Nunca mais falava cisco. Até agora, Emmanuel não se manifestou. Mesmo porque não tem nada abaixo de alguma coisa chamada cisco. Tem? Alguma coisa abaixo de um cisco? Para que isso? Para manter sua lucidez. Nós recebemos, alguns anos atrás, uma pesquisadora do estado de São Paulo, chamada Magali Fernandes. Magali Fernandes, ela fez uma pesquisa de doutorado, publicada em livro intitulado Chico Xavier, um herói brasileiro no universo da edição popular. E ela foi lá conhecer a casa, eu tive a oportunidade, perguntei, Magali, o que te chamou a atenção nesta pesquisa sobre Chico Xavier? Olha, John, entre os meus entrevistados sobre a vida de Chico, a coerência. Começou simples, permaneceu simples e terminou simples. Como conseguiu? De uma forma que manteve essa sua lucidez. Por isso nos contagiou e continua, depois de 15 anos da sua desencarnação, como se fosse ontem, né? A sensação é que foi ontem. E continua tão vivo em nossas memórias, né? O segundo trabalho, quem pôde observar, olha a primeira capa, azul, uma garça solitária voando. A segunda, uma garça solitária, triste, nunca, solitária, mas com os pés no chão. Eu não participei muito dessa capa.
Aí já foi a Célia Maria. Eu só dei uma ideia. Quando eu recebi a capa, eu me emocionei. E consegui fazer uma relação muito curiosa, olhando para essa garça. Tiago também? Ah, o Tiago participou dessa? Olha, o mesmo da primeira? Danado, não fiquei sabendo disso, olha. Mas quando eu olhei para essa garça, eu pensei, mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. O que diz tudo sobre ela. Né? Poderia voar longe, poderia estar muito mais longe do que, mas estava aqui entre nós de uma forma simples, nos convencendo a todos através dos seus exemplos. Então isso me chamou a atenção e eu acho que a capa tem tudo a ver. Permanecendo entre nós com os pés no chão. A humanidade de Chico Xavier, sendo tão humano quanto nós, como disse hoje pela manhã, viveu tão intensamente a sua humanidade que parecia um ET. Se era, como disse, não sei. O que eu sei é que ele estava aqui encarnado, portanto, sujeito a todos os intempéries e os problemas que vive o encarnado aqui na Terra. No primeiro livro, eu coloquei uma referência do Frei Beto, uma belíssima referência do Frei Beto. Encontrei essa referência do Leonardo Boff. Um dia depois da desencarnação, ele deu uma entrevista à rádio CBN. E achei de uma beleza, um homem de uma outra denominação religiosa, fazendo esses elogios, essas referências elogiosas a Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier era uma das almas iluminadas, um verdadeiro anjo sobre o povo brasileiro, porque toda a figura dele irradiava bondade e amor. E sua mensagem era extremamente benfazeja para todos que o cercavam e acompanhavam a sua trajetória, convocando as pessoas para a caridade, para o amor e para o perdão. Será que o Chico conseguiu ser mineiro do século pelo fato dele ter sido espírita? Não acredito. Pelo fato dele ter psicografado 500 obras? Não acredito. Será que pelo fato dele ter sido um grande homem? Eu acho que o Chico não pertence mais somente ao movimento espírita. Ele extrapolou as limitações, olha o que eu estou dizendo, do nosso e de todas as outras denominações religiosas. Ele está no rol daquelas grandes almas, como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá. Tem uma homenagem para ela lá em Búzios, e tem uma frase que me chamou a atenção. Doar até doer. Seria uma afirmação da Madre Teresa de Calcutá. E renasceu em que ano? 1910. Coincidência, né, Geraldo? Duas grandes almas nesse quilate, no campo da caridade, renasceram exatamente no mesmo ano. Doar até doer. Nesse trabalho, eu homenageei a casa de Chico Xavier, feliz e inspirada iniciativa do nosso Geraldinho, aqui presente, que adquiriu esse imóvel, revitalizou esse imóvel e disponibilizou para visitação pública. Então, alguém conhece a casa aqui, de Chico Xavier? Estão todos convidados. Podem organizar caravanas aí, viu, Leonardo? E vamos levar essa turma toda para conhecer os caminhos de luz Chico Xavier. É um roteiro construído pela Fundação Cultural Chico Xavier, não com a intenção de mitificar nem divinizar,
mas mostrar aqueles locais em sua cidade natal por onde ele transitou. Vale a pena. Tem nada de mitificação, mas serve como um caminho das pedras. Nos ajuda a despertar algumas emoções, algumas sensações muito interessantes. E esta casa, hoje ela faz parte da vida de muitos pedro-leopoldenses. Todos os domingos às 18 horas realizamos um culto que o Chico realizava quando aqui morava, todos os domingos às 18 horas. Estejam aí todos convidados. A Garça está atenta ali, né? Vocês viram que isso foi um presente da turma de Aracaju, quando organizamos o evento lá em Aracaju. Sou eu, meu filho, e não poderia novamente expressar aqui, foi na casa dela que eu entrei na maior cara de pau. Nos tornamos depois grandes amigos. Teve uma outra ocasião que me falaram assim, eu ficava atento quando o Chico ia visitar Pedro Leopoldo. Eu não era bobo, eu tinha alguns informantes, estrategicamente. E na época o Chico havia me pedido que eu aplicasse passes no marido de Dona Cidália que estava com alguns problemas, Chiquinho Carvalho. Um grande amigo também nos tornamos. Mas esse era um dia que eu não iria lá. Alguém me liga e falou assim, ó, fiquei sabendo que o Chico vai novamente na casa da irmã. Eu falei, meu Deus, é lá que eu vou. Eu tinha uma bicicleta. Deixei minha bicicleta na minha casa. Adivinha para quê? Para voltar de carona com Chico Xavier ainda. Tudo programado. Cheguei na casa de Dona Cidália com aquele olhar assim, ó, o Chico está aqui. Já sabia de tudo. Não era dia do passe, mas eu entrei, conversamos muito, contando casos, um contador de história. Mas antes, minha mãe tinha me pedido assim, ô John, na hora que você voltar, se puder, peça ao Chico para dar uma paradinha na porta da nossa casa, que eu quero cumprimentar. Na hora de ir embora, falou, Chico, você me dá uma carona? Eu falei, meu filho, perfeitamente. Danado, né? Aproveitando o restinho. Chico ali do lado, o motorista, que era o sobrinho neto dele, o Sérgio, eu sentei atrás. No meio do caminho, eu precisava de falar com ele para ele dar uma paradinha, né? Falou, Chico, se você não se importar, minha mãe me pediu para você dar uma paradinha 00:30. 00:30. Pedro Leopoldo, há 30 anos atrás, 00:30, não tinha nada absolutamente na rua. Minha mãe me pediu para você dar uma paradinha. Ele se virou para trás e falou assim, eu não posso entrar na sua casa? As minhas perninhas começaram a bater. É o momento Zaqueu. Eu falei hoje do momento Zaqueu. O Zaqueu, você desce daí, meu amigo, porque hoje... pode descer. Hoje eu vou visitar a sua casa. Minha mãe estava esperando ela descer para cumprimentar. Na hora que ele estava subindo pelas escadas, minha mãe chegou pela janela e viu. Gente, eu achei que ela teria um ataque, porque ela deu um grito e entrou para casa. Eu falei, nossa, vai passar mal, mas acordando o povo. Chico entrou 00:30, saiu 2:30 da. Imaginem vocês. Como é que dormia depois que ele partiu? Eletrificados. E o Chico contando histórias, nada mais. Conversando, como se fosse um parente de muitos anos. Eu chamei hoje esse momento de momento Zaqueu. E retornou pela segunda vez, depois numa outra oportunidade. Presto a minha homenagem ao José Issa Filho, desencarnou também em 2015. Foi este senhor que relatou aquele caso da satomásia, ele colocou no papel, num livro, Coisas do Reino de Pedro Leopoldo. Volumes 1, 2 e 3. No volume 2, eu encontrei essa história. E prestei a minha homenagem ao José Issa Filho, para mim, volto a repetir, o Pedro Leopoldense que melhor retratou a alma de Chico Xavier. E nós estamos falando de um católico, e não de um espírita. Mas pela convivência que ele teve, nasceu na rua de São Sebastião, na mesma rua onde nasceu Chico Xavier. E conviveu durante muitos anos com a família de Chico Xavier. Nesta pesquisa, eu encontrei um livro chamado Mensagens de Inês de Castro. Não sei se vocês conhecem o trabalho
da editora GN de São Bernardo do Campo, do nosso amigo Caio Ramaciotti. Psicografia do Chico Xavier. Encontrei esse livro, onde, veja, tem ele aí? Onde o Caio relata o encontro que ele teve com Chico Xavier no ano de 1977. E o Chico descreveu para o Caio, quando ele esteve em Pedro Leopoldo, antes da sua última existência, isso na letra de Chico Xavier, porque depois ele mandou por escrito. Ele esteve em Pedro Leopoldo por volta de 1907. Chico renasceu em 1910. 3 anos antes da sua última experiência, ele descreveu a ida dele acompanhada por benfeitores espirituais. Dentre esses benfeitores, adivinha quem? Isabel de Aragão. Para nós espíritas, quem foi Isabel de Aragão? A ministra veneranda da cidade de Nosso Lar. Só para a gente refrescar a memória, naquela época, quando foi produzido o trabalho, numa população estimada, naquela época, de 1 milhão de habitantes, somente 2 pessoas, 2 espíritos haviam estado próximo a Jesus Cristo. O governador e a ministra veneranda. Só para a gente ver isso, de Nosso Lar, só para a gente ver a dimensão e o quilate desse espírito. O Chico descreve suas emoções quando revê aquela que seria sua mãe, Maria de São João de Deus, o seu pai e os seus irmãos. Isso tudo está relatado no livro Mensagens de Inês de Castro, contada, agora vocês vão ver, este caso pela contadora de histórias, a mesma contadora pela manhã, chamada Paola Belezia. Observem vocês a história. De minha parte, pela primeira vez, enxergava a paisagem de Pedro Leopoldo. Era bem um vale úmido, a vila modesta que pisávamos. Uma cachoeira de águas claras parecia cantar no terreno recentemente desbravado, e as linhas da via férrea pareciam antenas horizontais do progresso e entravam pelo verde adentro. O ribeiro separava o povoado em 2 regiões distintas. Do lado norte, de que vínhamos, a nascente indústria dos tecidos de algodão. Para cá do ribeiro, do lado sul, casarios escassos pareciam pombais caiados de branco. A oeste, o sol entrava no poente. Entrei com benfeitores amigos numa rua que se abria como até hoje, em frente à igreja singela, mas já construída em louvor da Mãe de Jesus. Paramos em frente à porta da casa que seria meu lar. Aguardamos por alguns instantes, quando uma jovem senhora, em companhia de outras, destacou-se para entrar na residência humilde. Era morena, de baixa estatura, vestindo uma roupa simples, de sorriso amigo, resignada e humilde. Os cabelos trançados se enrodilhavam na cabeça de modo gracioso. Então, um benfeitor amigo me explicou: esta é nossa irmã tutelada de João de Deus. Por várias encarnações, dedicou-se à cultura do mundo e por várias vezes consagrou-se à religião em casas de fé. Porém, no fim do século passado, pediu a maternidade por tarefa primordial, rogando
um ambiente de extrema carência, para burilar-se na própria alma. Hoje tem a idade de 26 anos, um marido operário, junto de quem é humilde tecelã na fábrica de tecidos. Já foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma filhinha em idade tenra e mantendo 7 que estão em crescimento. Uma simpatia profunda me ligou imediatamente àquela mulher humilde e tranquila. Parecia me rever em roupagem diferente, uma irmã querida de quem me afastara sem precisar por quanto tempo. Incapaz de conter a emoção que me dominava, caí em pranto, onde a dor se misturava à alegria, pois reencontrava uma criatura afetuosa e amiga. Não pude me conter e caminhei até ela, envolvendo-a num grande abraço. A senhora também sentiu profunda comoção e começou a chorar, ignorando como explicar a si própria o motivo de tantas lágrimas. Decorrido alguns instantes, chegou o marido, um homem alto, claro, magro, usando um colete antigo sobre um paletó comum. E após retirar um boné da cabeça pintalgada de algodão, perguntou: Maria, por que chora? Eu mesma não sei. Estou assim como quem se recorda de alguém que ama e a morte não mais nos deixa ver. Você andou lendo algum romance, disse aquele que seria meu pai. Não, nada ali. É apenas um estado estranho em que entrei. O dono da casa buscou o interior da moradia, de onde vinham vozes e gritos de criança. Maria João de Deus sentou-se e orou, ali mesmo, na sala estreita, pedindo a Jesus a paz de quem estivesse ali, na condição de alma em saudade e sofrimento. Penetrei pelos recantos da casa que seria meu lar. A pobreza, a simplicidade, de tudo me faziam chorar. Retornamos à vida espiritual e pouco tempo mais tarde voltei para que me ligassem a Maria João de Deus em definitivo. Foi no ano de 1910, quando tive que atender a severas disciplinas para que tudo ocorresse segundo a vida maior e não conforme os meus ideais egoísticos de felicidade e amor. Impressionante, vocês não acham? Um depoimento do Chico, 70 anos depois, isso em 1977, descrevendo as suas emoções quando esteve em Pedro Leopoldo, em espírito, se preparando para a sua última experiência. Eu vou fazer uma pergunta que o Geraldo fez novamente aqui, também fez pela manhã. Que homem é este? Se escondeu e nós não o reconhecemos. Em dezembro de 2012, isso eu coloquei no prefácio do nosso segundo trabalho, tive o prazer de conhecer o Laércio Meireles, por coincidência, porque sábado pela manhã é um dia que normalmente eu não vou à casa de Chico Xavier. Estava lá rodando Pedro Leopoldo, falei, vou dar uma passada na casa do Chico. Lá estava o Laércio, nos apresentamos, ele falou do seu pai, falou da sua mãe e permitiu que eu colocasse nesse trabalho este caso que ele me contou. Como vocês já sabem, Linneu e Helenir são grandes amigos de Chico Xavier.
E os dois também tiveram a oportunidade de conhecer o braço direito, durante muitos anos em Uberaba, de Chico Xavier, que foi o senhor Uíquer Batista, que faleceu no final da década de 80, exatamente em 89. O Laércio havia me dito que a sua mãe era médium de apreciáveis faculdades e tinha evidência. Sou Uíquer desencanou meses depois, na casa dos Meireles, ela identifica a presença lá espiritual do Sou Uíquer. E pergunta, Sou Uíquer, está tudo bem? Ele responde, mas aí faz aquela pergunta que todos nós que conhecemos o Chico também faríamos. E o Chico, quer dizer, encarnado, e nós estamos falando de 89 aproximadamente. E o Chico, ele responde mais ou menos assim nessas palavras. Helenir, Helenir, estou envergonhado de mim mesmo. Chico Xavier era mais do que nós podíamos imaginar. E a visão se desfez. Fico me perguntando, a reflexão que eu faço, se o Uíquer Batista tinha Chico Xavier na sua mais alta consideração, ficou surpreso pela sua dimensão, a dimensão espiritual de Chico Xavier no mundo espiritual, o que será que ele viu, ouviu e sentiu a ponto de se envergonhar? O que será? Eu, naturalmente, guardo aqui as minhas convicções. Mas ele se escondeu, esteve entre nós e nós não conseguimos reconhecê-lo. O Uíquer Batista ficou, estou, Helenir, envergonhado de mim mesmo. Olha, se ele ficou, eu fico imaginando nós outros. Como é que nós vamos fazer? Ele é muito mais do que nós podíamos imaginar. E aí, eu peguei essa afirmativa aqui em Marcos, essa passagem. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Para mim, Chico era uma criança e um general. Comportamentos de trabalhar com uma criança, como aquele caso que talvez mais o emocionou, quem relata isso é a doutora Marlene, ele que precisando de ir no cartório, com horário já marcado, para pegar um ônibus, já atrasado, quando ele vai subindo lá no ônibus, uma criança, não muito distante, gritando, "Sou Chico, tio Chico, tio Chico." Ele ficou muito preocupado, ficou naquela indecisão se subiu ou não, pediu o motorista do ônibus para seguir. "O que foi, meu filho? O que foi?" "Ô, tio Chico, eu queria te dar um beijo." Diz ele que foi uma das cenas que mais marcou a vida dele. Uma criança e um general. Eu trabalhei durante 36 anos na área da educação física. Não muito com crianças, mas na área do ensino médio. E durante alguns anos eu passei um filme do diretor, do consagrado diretor Steven Spielberg. Vocês devem já ter visto também esse filme, com o ator, para mim, um dos maiores, Robin Williams. Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Lembram? Com Dustin Hoffman, Julia Roberts e esse consagrado ator. A proposta do diretor, pelo que eu entendi no filme, e eu passava isso para os meus alunos de ensino médio, todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro de nós, se transforma em pirata. Pirata é todo adulto chato, mala, infeliz, moralista, quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si mesmo. Será que ele está dizendo que a gente tem que ficar infantilizado? Não. Naturalmente, todo mundo aqui deve conhecer aquele familiar que já passou da fase
mas tem um comportamento de um adolescente. É meio estranho, é meio fora de contexto, fora de época. Na psicologia, a gente fala, inclusive, da síndrome de Peter Pan. Um adulto que não quer crescer. A proposta do diretor não é essa. A proposta é para que cresçamos sem matar essa criança que tem dentro de nós. Portanto, essa frase para mim, falou, olha, é como o Chico. A veste nupcial é como uma criança. O simbólico aí da pureza, do respeito, da compaixão. Para mim, o Chico agia como uma criança e, ao mesmo tempo, como um general. O que me faz recordar de um acontecimento inusitado. Naquela época, como vocês viram aqui pela manhã, quantas bobagens eu cometi e quanta paciência ele teve comigo. Imaginando assim, não, um dia esse menino vai perceber, né? Resolvi aplicar passe em Chico Xavier. É estranho dizer isso. Mas eu me preparei, estava estudando na Mocidade Espírita, não Francisco Cândido Xavier, Mocidade Espírita Sheila, Fluido Cósmico Universal. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. 2 elementos gerais do universo. E fomos estudar fluido vital. Eu pensei comigo, ora, energia vital, jovem, atleta, praticante de atividade, e vendo o Chico naquelas condições, eu falei assim, eu vou me arriscar a aplicar um passe em Chico Xavier. É cara de pau, é literalmente, mineiro cara de pau. Não imaginava a grandeza do homem. Imaginava sim, mas não como agora. E quando fomos a Uberaba, levando os meus pais pela primeira vez, nos hospedamos, não sei se você se lembra, Leonardo, a pensão de Dona Terezinha. Você pegou a pensão de Dona Terezinha? Atrás da casa do Chico, na Avenida João 23. Chegamos na sexta, o Chico nos aguardava na sexta-noite. Sexta-tarde, não. Era quase inacessível para mim. Para outros, não. Deixei os meus pais lá e falei assim, vou dar um pulinho lá para ver se eu consigo alguma coisa, né? Cheguei lá, chamei a Dinorá, que eu considero a 4ª mãe de Chico Xavier. Dinorá trabalhou com o Chico por mais de 30 anos. Fiel, servidora. E para mim foi uma grande amiga, porque quando eu chegava lá, eu falava com ela para falar com o Chico que eu estava lá. Aí as portas abriam, mas até chegar a informação, era uma luta grande. Chamei Dinorá algumas vezes no portão, sem nenhuma expectativa que ela aparecesse. Dinorá. Eu já li uma obra de André Luiz na porta da casa de Chico Xavier. Eles falavam que ele lia pensamento. E ficava lá de fora, mas não deu certo. Não funcionou. É a segunda vez que não funcionou. Segunda. De repente ela vem. John, tudo bem? Dinorá, tudo bem? O Chico. Olha, o Chico está te aguardando à noite, mas agora você sabe. Eu falei, não, eu sei disso. Mas se a senhora puder, tiver um tempinho, fala que eu estou aqui fora. Se a senhora não aparecer, não se preocupe. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, depois eu vou embora e volto à noite. Sinceramente, gente, não esperava. Talvez tenha sido a primeira e a única que isso aconteceu nessas condições. E lá estou, tudo preparado. Eu me preparei como se prepara para uma reunião de tratamento. Os meus amigos sabem que eu gosto da carne, bastante, né? Gosto bastante de uma carninha. Abri mão da carne, dos pensamentos ali equilibrados, para aplicar o passe. De repente, volta Dinorá. Ele está mandando te chamar. Aí minhas perninhas, a perninha não tem jeito, perninha vai tremendo mesmo. Imaginei que ele me receberia onde ele recebia os amigos na Copa, ali próximo à cozinha, ao lado da cozinha. Imaginei que fosse ali. Ela falou, não é que não, é lá no fundo. A casa tinha sido recentemente invadida pelos fanáticos, alguns fanáticos, às vezes não tão fanáticos assim, mas é dor, sofrimento. Para preservar o Chico, colocaram ele lá no fundo da casa. Tinha um quarto lá no fundo. Nunca tinha ido. E quando eu entro, aí foi impactante.
Eu vi o Chico sem recurso estético nenhum. Mas eu me assustei. Assustei mesmo. Eu vi que ele estava de olho em mim, e doente fica de olho na gente, né? Assim, se você olhar mais assustado, deixa mais doente ainda. Tem gente que fala assim, nossa, você está mal, né? Nossa, você está branco. Acaba de matar o doente, né? E eu sei que ele estava de olho em mim. E eu, desconversando um pouco, ali, emocionado, eu falei, Chico, tudo bem? E ele, aí fulano, e Beltrano? Eu falei, meu filho, você não importa de eu ficar deitado? Nem conversou comigo sentado, deitado. Eu falei, não, Chico, fica à vontade. Fomos conversando. Aí começou uma briga interna. Eu aplico o passe ou não aplico? Eu aplico o passe ou não aplico? Eu fiquei pensando, falei, sabe de uma coisa? Os espíritos não devem ter nada bom aqui por aqui perto. Vai eu mesmo. E falei assim, ô Chico, posso te pedir uma coisa? Eu falei, meu filho, claro, perfeitamente. Posso te aplicar um passe? Perguntei a ele. Ele fez igual uma criança quando vai para uma sala de passe e coloca as mãozinhas sobre a coxa. Acreditem nisso? Uma criança. Eu olhei para ele, eu falei... Eu falei, meu Deus do céu, uma autoridade moral como Chico Xavier, me deu um complexo de inferioridade, a verdade foi essa mesmo. Mas ele fez como uma criança, perguntou, meu filho, eu vou ficar deitado, tem algum problema? Eu falei, meu Deus. Eu vou confessar a vocês, eu apliquei o passe de uma forma que eu acho que eu não apliquei passe em mais ninguém. Tão focado, tão concentrado, que extraí isso. Eu estava tão concentrado com ele que de noragem, que já tinha saído, bateu a porta. Não, ela não bateu, ela abriu a porta. Vocês estão precisando... Eu tomei um choque, o Chico tomou um choque, ela pediu desculpas, se afastou. Terminei o passe, conversamos mais alguma coisa, fui para casa, fui para a pensão. E disse assim para minha mãe, a minha perguntou, e o Chico? Falei, mãe, eu acho que não está bem não. Não sei se vai nos atender na sexta-feira lá na casa dele. E antes disso, o Chico quando ele me conheceu, ele me perguntou da minha mãe e meu pai, e perguntou assim, seus pais são católicos? Eu falei, são católicos, apostólicos, romanos, Pedro Leopoldense, brincando com ele. E ele me pergunta, qual era o santo de devoção da minha mãe? Eu falei, Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe tem uma gruta com a imagem de Nossa Senhora dedicada a ela. E falei isso, essa informação ficou. Então fui para a pensão, à noite voltamos. Quando nós estamos lá na cozinha, né, ele saindo lá daquela parte do fundo, o Chico amparado, o Chico que nós conhecemos, a peruca, o sorriso, ela me deu um cutucão e me chamou de mentiroso. Porque eu tinha falado um quadro, mas isso não foi o que nos chamou a atenção. O Chico vinha carregando uma foto nas mãos. Uma foto de Nossa Senhora Aparecida, autografado para minha mãe. Minha mãe hoje é passista, não é de escola de samba, não. Minha mãe hoje é piolho de centro espírita. Graças, Chico nunca pediu, aos exemplos de Francisco Cândido Xavier. Olha como que este homem, olha como ele é respeitoso com a crença do outro. Ah, se fosse um moralista de plantão, olha esse negócio de imagem e blá, blá, blá. Chico não disse nada. E disse tudo. Uma criança e um general. Chico ficou em Pedro Leopoldo 49 anos. 1910, incompletos, a 1959. Ficou 43 anos em Uberaba. Até 2002. Quando ele saiu de Pedro Leopoldo, eu fiz questão de olhar o calendário. 4 de janeiro de 59. Que dia que vai dar na semana? Domingo à noite. Naquela época, hoje são 10 horas de ônibus, Pedro Leopoldo a Uberaba, mas naquela época eu calculo 14,
15 horas de ônibus, em função de uma estrada precária. Chico sai à noite de Pedro Leopoldo, chega por volta do meio-dia em Uberaba, e eu pergunto a vocês, quando é que começou a primeira atividade dele? À noite, em torno de uma cisterna, na antiga sede provisória da Comunhão Espírita Cristã. Eu fico imaginando se fosse eu, mudando de uma cidade para outra. Eu acho que eu levaria, no mínimo, 30 dias para colocar minha cabeça em ordem. Arrumar uma casa, ir lá nos centros. O Chico não. O missionário não perde tempo. Sai no dia 4 e psicografa de Emmanuel, assinado por Emmanuel, a primeira mensagem quando ele partiu definitivamente para a cidade de Uberaba. Se tiveres amor. Porque o Chico sofreu com a sua saída. No primeiro trabalho, eu coloco que já era um desejo do Chico, manifestado em carta, de sair da cidade de Pedro Leopoldo por volta de 1965. Como o Geraldo disse, com as denúncias, as graves afirmações aí, denúncias do Amauri, o sobrinho dele, para não atacar a própria família, ele antecipou em 6 anos a sua ida à cidade de Uberaba, que eu acho que já estava na pauta de programação. Sem, contudo, perder os pés no estado de Minas Gerais. Ele não saiu de Minas. Mas quem deu o sustento, e aí vai a terceira obra e última da trilogia, além de outros estados, o estado de São Paulo teve um papel fundamental na vida e na obra de Francisco Cândido Xavier. Primeira residência dele, alguém já conhecia essa? Em Uberaba. Foram 5 residências em Pedro Leopoldo. A última, onde hoje é a casa de Chico Xavier. Em Uberaba foram 2. Olha a primeira residência, ao lado da Comunhão Espírita Cristã. Na verdade, a Comunhão já tinha sido fundada em abril de 1956. Ela foi formalizada em abril de 1959. Mas ela já existia. O Chico ele ajudou a formalizar, inclusive com a construção de uma sede própria, que existe até hoje, que fica à frente da casa. Você já foi lá na Comunhão? A minha época não é a época da Comunhão. A minha época é do Grupo Espírita o Grupo Espírita da Prece. Peguei a Comunhão como editora e com muitos livros do Chico, mas lá no Chico não atendia lá não. Já atendia no... Então aí está a primeira residência. Olha a quantidade de gatos, está dando para ver aqui? Isso é para controlar a população de ratos também, né? Porque, imagina, e eu estive lá nesta casa, ela existe, inabitada, mas ela está lá, pertence à Comunhão Espírita Cristã. Esta é a fachada da casa que nós aqui recordamos, não é isso? Essa é a fachada da casa. Olha o portão do céu. É, uma boa essa, hein? O Vivaldo da Cunha Borges, o diagramador, né? A dona Enói, funcionária da casa, trabalhou alguns anos. E este é exatamente como ele está, né, o Geraldo Chico, que nós conhecemos. Lúcido ainda, vivaz, com seus 71, 72, 73 anos. Lúcido, né? E aqui, gente, 78. 78? Sim, de 88 a foto. 78. Logo depois ele teve uma pneumonia que esse Chico já não mais existiu. Aí já veio uma debilidade, as limitações nos anos 90, e muito diferente. A perda da irmã que foi em 84 ou 85, a dona Luísa Xavier. Nesse portão aqui, não está dando para ver, mas estava escrito um monte de mensagem. Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. Notícia de fulano, notícia de Beltrano, sofrimento estampado. Daria para fazer, inclusive, uma tese de tantas
de tantas narrativas, de tantos escritos aqui nesta casa. Ele comia, importante colocar essa foto, né? Porque a pessoa acha que vive lá no mundo, né? No Monte Olimpo, no Monte Olimpo. Não, comia. E olha a peruquinha dele aqui. Falei hoje pela manhã. Por que ele usava peruca? Várias justificativas, mas uma delas é inevitável. Ele sofreu com a perda do seu cabelo. Quem fala isso não sou eu, é um grande amigo dele, o José Issa, que fala que na época, quem não esteve aqui pela manhã, ele usava todas as loções contra a queda de cabelo. E sofreu como um jovem sofreria com a perda dos seus cabelos. Aquela cabeleira que passou no filme com o ator Ângelo Antônio. Ângelo Antônio, eu acho que foi historicamente perfeito. Historicamente perfeito. E o José Issa termina no comentário sobre os cabelos do Chico. E o cabelo teimava em permanecer no pente. Tanto sofrimento. Mas está aí, ó. Mas existem outras razões. O Laércio me deu um depoimento. O Adelino da Silveira me deu um depoimento em Araçatuba. Fantástico. Eles estão falando do processo de estigmas. Estigmatização daqueles chamados santos católicos, e o primeiro estigmatizado, de acordo com a igreja, foi Francisco de Assis. O Chico chegava a pensar tanto no sofrimento do Cristo, principalmente na época da Semana Santa, que costumava aparecer nas mãos, na cabeça e nos pés, marcas da crucificação. Ô John, mas você não está querendo falar da humanidade do Chico Xavier? Eu falei, tô. Fiquei sem jeito, o que eu fazia com aquelas informações? Pesquisador tem uma informação ali, são 3 depoimentos. Coloquei no capítulo a peruca de Chico Xavier e deixei para o leitor tirar as suas próprias conclusões. Até para que futuros pesquisadores sobre a vida e a obra de Chico Xavier pesquisem mais a fundo esta questão. Bacelli nunca viu, mas colocou no livro O Médium dos Pés Descalços, um depoimento de Josué alguma coisa, Curté. E ele também tinha falado, em 60, na década de 60. O Adelino deu um depoimento que eu coloquei, com a autorização do Adelino, integralmente no 2º livro. Porque o Chico o chamou para mostrar as marcas. E o Laércio falou que numa conversa na casa do Sr. Wicker Batista, o seu pai tinha visto, e ele disse depois para o Laércio, ou para vocês aí, sobre... Meu papai, o Chico em Leopoldo. Você viu? Ele mostrou os pés. Conta aqui para mim isso aqui. Vem cá, pode chegar. Não. Nós estávamos em Pedro Leopoldo e o Chico estava num cantinho de uma mesa que tem lá nos fundos da casa, e estava o Peralva Martins, esperava com uma senhora que depois parece que foi a esposa dele, né? Atarrancada, miúda, e o Chico estava sozinho na mesa. E papai fez sinal com a cabeça, porque deveríamos aproveitar o Chico sozinho, e sentamos ali, eu e ele. E o Chico começa a conversar, e em dado momento, ele contou assim, uma vez, eu fiquei pensando nos pés de Jesus. Por onde os pés andaram? E aí começou a descrever a areia da praia, em cima da água, enfim. Isso leva aí quase 1 hora descrevendo. E no final, ele diz que os pés de Jesus crucificados com os cravos. E aí ele se emociona. A gente via as lágrimas correndo. Ele parou. Na época ele usava um sapato, desse que tem uma elástica do lado. E ele rapidamente, com uma destreza, tirou um sapato. Ninguém em volta percebeu. Tirou a meia e mostrou o peito do pé. E tinha uma cicatriz. E ele falou assim, está nos 2. E fez assim, silêncio. Na hora me veio a imagem de Paulo, que ninguém me incomode,
porque trago em mim as marcas do Cristo. A gente ficou quieto uns 20 anos. Um dia eu falei, pai, não dá para segurar mais. Isso tem que ser falado. Ele, então vai falar. E a gente começou a conversar sobre isso. Pois é, vou pegar esse depoimento depois do Leonardo, colocar na segunda edição, tá, Leonardo? Se prepare, tá? Você vai me mandar isso por e-mail, essa descrição toda aí. Frase de Chico Xavier: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos pelo desnecessário. E se vocês me permitirem, nós espíritas, como somos complicados, buscamos a casa espírita para resolver um problema que no fundo a gente não deseja a solução. Olha que estranho o que eu estou dizendo. A gente fala uma coisa, mas deseja outra. Admiramos o Cristo, admiramos a doutrina, admiramos Chico Xavier, mas não queremos abrir mão das nossas comodidades. Quero continuar sendo o que sou. Não é possível. Conhecereis a verdade e a verdade vos incomodará. Um amigo nosso fala com frequência lá na casa de Chico Xavier. E ele tem razão. É preciso nos incomodar. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Se a gente pegar o amar a Deus e amar o próximo, para amar o próximo é preciso amar, para amar a Deus é preciso amar o próximo. Para amar o próximo é preciso nos amarmos. Ninguém poderá nos fazer ir feliz ou infeliz sem o nosso consentimento. Sei o que devo ser. A gente sabe tudo isso, não sabe? E nós continuamos sofrendo por uma coisa que é absolutamente desnecessária. Eu vou parafrasear aquele diálogo que o Cristo teve com Marta. Se nós perguntássemos o Cristo, na minha opinião, sobre Chico Xavier, eu acho que ele diria mais ou menos assim: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Acho que ele responderia assim sobre o Chico. Nós espíritas andamos inquietos com muitas coisas absolutamente desnecessárias, esquecendo daquilo que é essencial. Esta foto, para mim, representa como Chico Xavier viveu com o essencial. 50 milhões de exemplares. Passou muito dinheiro nas mãos dele, mas não ficava. Começou simples, permaneceu simples e terminou simples. É impressionante. O sapatinho. Tem uma cena da Rede Globo, talvez uma das últimas cenas, ele olhando para Dinorá, seu sapatinho tinha ficado daquele lado ali, na cama. Ele dormia com o sapatinho ali na cama. Mas o que é isso, John? Um homem de 92 anos, de 90 anos de idade. Passou por todas as privações que passa um homem de 90, 92 anos de idade, sem nenhum privilégio. Uma vez lá no grupo espírita da prece, falaram que ele ia, não ia. 30 dias antes dele desencarnar, estivemos lá com uma caravana no dia 30 de maio de 2002. De repente, a gente já estava, a mesa já constituída, aguardando o Chico. Chega carregado, não é ajudando a caminhar, não. Fizeram uma cadeirinha lá de fonfon, aquelas cadeirinhas lá, foram conduzindo e colocaram ele lá. Ele começou a orar o Pai Nosso e não parava. Terminava, começava. Estava completamente fora do ar. Eu quase surtei. Vou confessar para vocês, eu quase surtei olhando para ele. Eu falei, meu Deus do céu. Mas na hora me veio a seguinte reflexão.
Se esse homem fez o que fez, está passando pelo que ele está passando aí, quem somos nós para achar que nós temos algum merecimento? Os meus discípulos serão conhecidos. E eu não saberia dizer para vocês o que é isso. Eu sei que um dia, tem uma música aí no movimento, um dia todos nós seremos anjos. Parece até piada, mas nós seremos. Se a gente mobilizar, senão a gente não vai conseguir sentir o que essas grandes almas conseguiram sentir. Teve uma vez que nós ficamos conversando com ele, um pouco mais tarde, acho que era por volta de meia-noite, 1h, e ele falou assim: ó, meu filho, você não vai... Eu estava lá no Hotel Nacional, e ele é que... Isso, e ele é que tinha marcado lá. Ele falou assim: ô, meu filho, não vai sozinho não, eu vou chamar um táxi. Eu pensei, meu Deus do céu, estou sem dinheiro nenhum. Estudante, andava com um dinheirinho contadinho. Eu falei, bom, ele vai pagar. Estou sem dinheiro. Peguei, chamou o táxi. O taxista me deixou, falou, ó, ficou em tanto. Eu falei, ai, meu Deus do céu, dinheiro da passagem. Tive que pagar. No outro dia eu estaria lá na casa dele para me despedir. Ia passar o dia com ele, mas ia embora à noite. E ficou... Antigamente, gente, os mais novos aí, não tinha nada, conta, esse negócio era tudo... Era cartão, era vale postal. Tinha que fazer um vale postal via correio. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, só tem o Chico, vou pedir dinheiro emprestado. Pedi, tive essa cara de pau. É cada coisa... tem que orar muito para essa alma aqui. Eu falei, Chico, chamei ele, Chico, estou precisando conversar com você. Não gostava que chamasse ele de senhor. De vez em quando saiu o senhor, não tinha jeito. Chico, eu preciso falar. Meu filho, pode falar? Não, em particular, Chico. Aí fomos no quarto dele, do lado do banheiro, ao lado, ele me chamou, o que foi? Ô Chico, sabe aquele dinheiro do táxi? Eu gastei ele, mas eu estou precisando para minha passagem de volta. Você pode me emprestar? E o meu pai manda por vale postal para você? Ele falou assim, não, meu filho, fica tranquilo. Nós fomos na época, no dia até em Peirópolis. No domingo ele costumava ir no Langerton e no Centro Espírita Eurípides Barçanufo lá. Me mostrou a Rua dos Apóstolos. Separado os homens das mulheres. Isso. E na hora que eu estava para ir embora, voltamos na casa, eu falei, gente, acho que será que ele esqueceu o dinheiro? E eu preocupado. Eu precisava de 250 cruzeiros. Pra vocês terem uma noção, na época dos cruzeiros. Ele me chama, falou, meu filho, vem aqui. No mesmo local, de frente para mim, enfiou a mão no paletó, tirou um envelope e me entregou. Para você. E ele ficou esperando, talvez para ver o conteúdo. Quando eu vi, tinham 10 notas de 500 cruzeiros. Eu falei, Chico, eu acho que você não me entendeu muito bem. Eu peguei uma e falei, estou precisando da metade, achei que eu estava meio surdo, da metade dessa nota. Meu filho, não precisa gritar, porque eu estou te ouvindo. E ele disse assim, se você não receber esse dinheiro, eu vou ficar muito chateado com você. Gente, eu falei assim, esse homem está me testando. Jovem, 5.000 cruzeiros, tirando 250, 4.750 cruzeiros. Roupa, tênis. Fiquei imaginando. Churrasco. Aí veio a volta. Ele não recebeu. Olha, se você não receber dinheiro, eu vou ficar muito chateado. Esse dinheiro é seu e você faz com ele o que você quiser. Gente, a viagem de Pedro Leopoldo, umas 10 horas, né? Imagina o tormento. Ele está me testando. Ele está me testando. Está me testando. Vocês assistiram o filme Ghost? Os 4,5 milhões lá da personagem, da Uber, o meu foram 4.750 cruzeiros. E nós tínhamos um amigo em Pedro Leopoldo que visitava os leprosários
Novembro, eu me lembro que a data era novembro. Ele visitava o leprosário de Sabará, paupérrimo, muito pobre. E eu fiquei naquela, falou, sabe de uma coisa? E o pessoal me falava que ele lia pensamento. Eu falei, que ele lia pensamento, eu falei, tá de sacanagem comigo, ele quer me pegar, mas eu não vou ficar com esse dinheiro. Mas na hora de dar o dinheiro, foi igual a cena do cheque. Ele falou assim, vai com Deus. Ele falou assim, eu falei, quem está dando? Eu falei, não, pediu para não, mas eu sofri para dar aquele dinheiro. Não foi fácil. Eu fico me perguntando hoje, será que estava lendo mesmo meu pensamento? Será que eu poderia ter ficado com aquele recurso? Olha, não saberia te dizer, tá? Excelentes momentos no Grupo Espírita da Prece. 1975. 8 de julho de 75. Ele se afasta 18 de maio de 75 da Comunhão Espírita Cristã. Isso, é por onde ele entrava. Eu ficava aqui, estratégico, aqui, ó, aguardando. Estratégico. Nossa, quantos momentos. Aquela cena daquela mulher, exatamente nesta casa. Casa simples, né? O Bacelli fala que o Chico sempre foi na periferia, mas aonde ele ia, o asfalto ia atrás. Não que ele buscasse. Aqui não era nada neste local. Tem imagens de Uberaba. E olha hoje lá como é que está Uberaba. Exato. Hoje está cheio de comércio, de atividades lá. Eu vou dizer para vocês, no centenário, justas e merecidas homenagens, uma das coisas que mais me chamou a atenção em Chico Xavier. Uma virtude que nós do movimento precisamos urgentemente. Respeito pelas diferenças. Inclusão na diversidade. Respeito pela diversidade. Como é difícil, principalmente nos movimentos religiosos. Movimento espírita, quando alguém pensa diferente da gente, ou está obsidiado ou está desequilibrado. Já repararam? Como que é fácil? A gente não consegue estabelecer um diálogo. O Chico dizia que todo mundo tinha todo o direito de dizer o que pensa, mas de uma forma que não silenciemos o outro. Falar de uma forma que não agrida o outro. E a gente não consegue. A gente parece que se sente desrespeitado pelo fato de alguém pensar diferente da gente. Olha que cena respeitosa. A fotografia congela, mas o que aconteceria depois? Chico beijaria a mão dessa irmã de caridade. Respeito pelas diferenças. Teve uma cena, quando o Chico foi a Uberaba, muito curiosa, ia encontrar o bispo de Uberaba e Chico. E a mídia, todo aquele sensacionalismo, como que seria Francisco Cândido Xavier se encontrando lá com o bispo? Adivinha o que o Chico fez quando viu o bispo? Caminhou em direção a ele, pegou a sua mão e beijou o anel do bispo. Eu pegaria na mão. Beijar o anel, eu acho que eu não beijaria. Sendo sincero com vocês, eu acho que eu não beijaria o anel. Mas o Chico desarmou todo mundo. E até o bispo deve ter se sentido assim, né? Aliviado, né? Chico foi lá, respeitosamente, pegou a mão do bispo e beijou o anel, em sinal de respeito. Respeito pelas diferenças. A gente quer que o outro pense ou seja como nós. Amar o próximo da forma como ele é. Difícil. Não sou professor disso. E não da forma como eu gostaria que ele fosse. Eu confesso a vocês que eu tenho tentado imitar Chico Xavier, mas é difícil. Por exemplo, escrevendo essa obra, eu passei por uma decepção que eu não imaginava. E eu estava contagiado pela obra, porque quando a gente escreve sobre a vida e obra, a gente fica ali, em êxtase, escrevendo algumas coisas inspiradas. Não sou médium ostensivo, médium intuitivo talvez. Eu tinha falado para mim mesmo que toda pessoa que me abordasse na rua, eu não falasse, não tem nada não, calma, bom dia, boa tarde, tudo bem? Qual que é o seu nome?
Pelo menos um gesto de gentileza. Dessa vez me pegaram distraído. O homem velho estava ali a todo vapor. Eu tinha comprado no supermercado uma caixa de 12 litros de leite. E coloquei isso no segundo trabalho. Talvez no segundo trabalho eu tenha me exposto mais. No primeiro eu falei, claro, do Chico, mas fiquei muito por trás. No segundo, eu falo frutos desta convivência e das minhas limitações. A senhora me aborda por trás carregando uma criança de colo. Falou, moço, você pode me dar 1 litro de leite? Sem agressão. Tem gente que é deselegante, como diz o Chico. Tem gente que é exigente, né? Exigente. E eu falei instintivamente, adivinha? Não tenho. Mas antes de eu colocar a caixa, eu estava colocando a caixa, uma senhora me abordou, antes de colocar a caixa no porta-mala do carro, eu falei, como não tenho? E na hora me veio o seguinte pensamento, o que Chico Xavier faria numa situação dessa? Eu acho que ele daria 11 e ficasse com 1 litro. Isso eu não faria, nem hoje, nem falando isso com vocês. Mas eu fiquei tão incomodado que meu filho, sentado ao lado, chamei ele, estava no carro, falou, ô Gustavo, peguei 1 litro, eu fiquei com vergonha até de encarar a mulher. Falei, por favor, entrega 1 litro de leite. Foi reprovado, não tenha dúvida. Por quê? O homem velho em nós é muito maior ainda que esse homem novo. Vamos conseguir um dia? Vamos, trabalhando. O que o trabalho não possa resolver, como dizia Manuel, ele também não poderia. Trabalho, toda ocupação, útil. Casa espírita não falta trabalho, não é isso? Para a gente dilatar o nosso entendimento e mais do que isso. A área das emoções, e eu já disse aqui pela manhã, a gente fala muito em cognição, mas a gente fala pouco em competência relacional. E nos relacionamos muito mal. Queremos mudar o mundo, moralistas, chatos, mas esquecemos da gente. Essa aqui é uma atitude que, de fato, eu acho que representa uma das maiores virtudes de Chico Xavier. Respeito pelas diferenças. E olha, vou reforçar, um homem que tinha 71 anos. Era para ser um homem conservador, nascido em 1910, a cabeça mais aberta que qualquer jovem daquela época. A sombra do abacateiro, sábado à tarde. A dona Neném lá, ó. Dona Neném, Maria Eunice, Chico. Hã? A Maria Eunice? Tive a oportunidade de conhecê-la. Conheci também, tive a oportunidade. A sombra do abacateiro. Eles têm me perguntado aí, ô John, o Chico tem comunicado por aí? Eu faço uma contra-pergunta. Você deseja a companhia dele? Se vincule a um trabalho social na casa espírita onde você frequenta. Chico, claro, gostava das reuniões mediúnicas, das reuniões de estudo, mas a reunião que ele mais gostava, as reuniões das atividades sociais. Então, querem a companhia dele? Vamos nos vincular a um trabalho social. Estará ali do lado. Talvez não dê o nome de Chico. Vai chamar de Zé Mané, Zé Ninguém ou Zé Qualquer, menos Chico Xavier. Não tenho dúvida disso. E o Bacélio conta um caso muito curioso, uma referência a nós, os santos do pau oco. Todo mundo ali perto do Chico, depois do abacateiro, quem quer sair de perto dele? Ninguém. Bacélio ali, conversando com os amigos, os casos, de repente, vem um cachorro fedorento, e de tão fedorento parece que tinha rolado na carniça. Circulando entre aquele grupo no entorno de Chico Xavier. E dando aquelas raspadinhas, né, nas pernas, né? Sabe o cachorro? Parece que coçando. Achei aqui dando uma coçadinha. Chutar um cachorro na frente de Chico Xavier é sacanagem. Ele vai excomungar. E o povo foi dando aqueles totozinhos no cachorro. Leve, amável, cristão.
totozinho cristão. Sai para lá, né? E o cachorro teimosamente não saía daquele meio. Chico, mineirinho, come quieto, caladinho, sem dizer nada, estava ali fingindo de bobo, bobo da corte, né? De repente, eu acho que ele não aguentou a impaciência dos homens e o esforço do cachorro, pegou o cachorro e colocou no colo. Essa foi a melhor parte da história, a pior vem agora. Depois que ele colocou no chão, adivinha o que aconteceu? Colocou o cachorro no chão? Todo mundo queria colocar o cachorro no colo. Ô falsidade, Senhor! Perguntei ao Bacelli, o que você fez? Não, chutar eu dei uns totozinhos. No colo, não. O italiano Bacelli ia colocar um cachorro no colo? Ia colocar, não. Que dupla, hein? Eu tratei num capítulo, não foi o Geraldo que me pediu, está aqui, o diretor do Vinha de Luz, não foi ninguém que me pediu, mas eu me senti no dever de publicar um capítulo intitulado O Retorno de Emanuel. De todos os assuntos, na minha opinião, que são ventilados no movimento espírita, pelo pouco que eu conheci do Chico, este assunto tiraria a paz dele. O desconforto. Por quê? Médiuns e instituições insistindo ainda hoje em psicografar mensagens e obras assinadas pelo Espírito Emanuel. E isso coloca em risco a obra de Emanuel através de Francisco Cândido Xavier. Eu não sei se é fixação dos médiuns, desinformação, busca de prestígio, perturbação, desequilíbrio, não saberia dizer. Fascinação, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a obra de Emanuel encerrou naquele momento, naquela etapa, segundo o Geraldo, e o Geraldo esteve com o Chico, em 96, se preparando para a sua reencarnação. Está reencarnado no estado de São Paulo. Existe uma certa inquietação para saber aonde. Se a gente souber antes, acabamos com o menino ou o jovem. Porque nós somos um predador. Ah, mas como é que nós iremos reconhecê-lo? Pelas suas obras. Será possível colocar uma luz como essa debaixo do alqueire? Não, fiquemos atentos. E o Geraldo ainda confirmou, conversando com o Chico, que vem como médium psicógrafo. E quem vai ser o orientador? Que dupla, hein? O Emanuel falando, é muito difícil orientar os médios na Terra. O Chico também não poderia deixar. Mas você vai ver também a dificuldade de ser médio aí na Terra. Falou? Emmanuel escreve essas coisas, André Luiz escreve. Fala. Emmanuel escreve essas coisas, André Luiz escreve, quero vivenciar aqui na Terra. Aqui o negócio é difícil. Fala pra gente aí, porque é importante. Ele nos disse que o compromisso dos dois com o Brasil duraria 2 séculos no Espiritismo. O primeiro século na tarefa dele, né, em Minas Gerais, e o segundo século na tarefa de Emmanuel, reencarnado, até o final do século XXI. Portanto, ele vai viver 100 anos no estado de São Paulo. Pois é. Lá na casa do Chico, eu já orientei lá o Elcio. Se aparecer um jovem aí, diferente, me chame, me ligue. Falando romano. Falando latim, falando latim. A obra continua, né? A obra prossegue. O essencial em Chico Xavier. Chico, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou a ele quem eu já não me lembro mais. Parando a caneta sobre os livros que autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu: ah, sim, arrependo-me de não ter amado mais, porque só amor
o que a gente deixa sobre este mundo. Eu fico até envergonhado, porque se ele está dizendo aqui que ele tá arrependido de não ter amado mais, imaginem nós. E aí, quando eu estive na cidade de Campos, o filho do Clóvis, o Luiz Alberto Mussa Tavares, nos brindou com uma boa reflexão sobre essa fala de Chico Xavier. Muito tarde se percebe que se desprezou a chance, que não se fez o que pôde, que não se seguiu adiante. Muito tarde é que se nota o quanto se foi mesquinho, de comportamento tolo, de gesto deselegante. Muito tarde se conclui que havia uma outra saída mais fácil e um outro caminho muito mais interessante. Muito tarde se confessa a culpa desnecessária, o choro feito de erros, o remorso castigante. Muito tarde se avalia a palavra inoportuna, o gesto destemperado, a atitude ignorante. Muito tarde, a letra fora de hora, o verbo fora do tempo, o efeito desconcertante. Muito tarde é que se sente que não se amou o suficiente. Muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Esse poema está no segundo livro, foi publicado com autorização dessa infeliz inspiração do Luiz Alberto Mussa Tavares. E para deixar aqui a nossa homenagem final ao pequeno, grande Francisco Cândido Xavier, homem de fé, uma música de uma dupla paulista homenageando Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico, Chico Xavier, Chico, homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico Xavier, Chico, homem de fé.
nesse plano aqui, sua missão terminou, mas só marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Yeah, yeah. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Vocês conheciam? Pois é, belíssima homenagem de uma dupla paulista a Francisco Cândido Xavier, Lucas e Luan. E para finalizar, Chico Xavier, apóstolo do amor e da caridade, fiel servidor de Jesus, a nossa eterna gratidão. Muita paz.